Boa noite, eu sou Cristiano Cury, vice-coordenador de Comissão de Renda Fixa da Ambima. Queria agradecer a todos pela presença. Estamos no último painel do segundo dia do Congresso C3 Ambima, Congresso Mercado de Capitais. Queria agradecer principalmente nossos convidados, Marta Celier, secretária especial do PPI, Ministério da Economia. Obrigado, Marta, pela presença. Luiz Simões Lopes, vice-chairman da Brookfield Asset Management, que já está na entidade, faz parte da entidade desde 94. Faz parte, a gente brinca, né? Faz parte não, né, Luiz? Já é da entidade, né? Quando a gente fala de Brookfield, o Brasil especificamente, principalmente, como que não dá para pensar no Luiz aqui, linkar com o nome. Então, antes de começar, turma, eu queria lembrá-los que a gente está aberto para perguntas. Vocês podem interagir com perguntas no cantinho da tela. É só postar no comentário, a gente vai recebendo aqui. E, dentro do possível, a gente vai responder todas respeitando o nosso tempo. Tá? Então, mais uma vez, obrigado pela presença. Acho que nosso tema aqui de hoje, se a gente for lembrar, final do ano passado, início desse ano, a gente havia uma sinalização muito forte de uma retomada da economia no Brasil, né? Então, uma retomada mais forte em 2020, nos próximos anos, 2021, 2022, perspectiva grande de crescimento. Tivemos, no nosso mundo aqui de infraestrutura, a gente teve alguns resultados importantes de licitações, de concessões que vieram ao mercado. Tivemos, em janeiro, a licitação de Pipa, né, que investimentos previstos algo em torno de 14 bi ao longo de 30 anos, né, ganho pelo Pátria. E, em seguida, em fevereiro, a gente teve o trecho sul da BR-101 de Santa Catarina, que também veio a mercado, no qual o CCR foi contemplado com investimentos na ordem de 7 bilhões, também para esse prazo de 30 anos. E, a partir de março, a gente está vivendo um momento, acho que não esperado e não desejado por nenhum de nós, né? Vimos diversos setores da economia entrar em hibernação, né? Muitos setores parando, e no caso de infraestrutura não foi muito diferente. A gente está mais ou menos 6 meses, né? Passou por mais ou menos 6 meses sem nenhuma licitação de uma concessão nova, voltando agora para em agosto. Em agosto a gente teve licitação de 2 terminais de celulose no Porto de Santos, e mais recentemente a gente viu também resultados importantes e resultados muito satisfatórios no setor de saneamento, né, com Alagoas mais a parte de Maceió e Cariacica, né? E agora o tema de hoje é exatamente a gente bater um papo com relação a essa retomada, né? Estados e uniões estão voltando com a sua agenda tradicional de licitações. E eu acho que a ideia de hoje é bater um papo exatamente quais são os nossos desafios e quais são as medidas que a gente pode melhorar nesse processo para a gente atingir o sucesso nas licitações e, consequentemente, nesses leilões. Então, vou começar aqui a pergunta, sem me estender, nosso bate-papo, especificamente começando com o Luiz, entender como que você, Luiz, enquanto empreendedor, né, vê essa retomada das concessões e dos investimentos em estrutura nesse cenário mais de curto, médio prazo. Bom, boa noite a todos. Obrigado aqui pela oportunidade. Marta, Cristiano, prazer estar aqui. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem, nos próximos, principalmente, virou o ano, a gente vai ter um volume de trabalho, a área de infraestrutura em geral vai ter um volume de trabalho enorme, porque a gente tem uma combinação de um número grande de leilões previstos, que devem acontecer, e, além disso, a gente ainda vai enfrentar um volume enorme também, esse é significativo, de necessidade de reequilíbrios nas concessões atuais por força dos efeitos da pandemia, né? Então, acho que a gente tem um trabalhão, porque vai ter... Aí é governo, são agências, são as empresas, todo mundo trabalhando em cima disso, porque essas coisas, em alguns subsetores, elas tiveram um efeito enorme,
E, principalmente, eu acho que não só você resolver as questões desse passado, desse período, mas principalmente de usar essa lição para o futuro, né? Para você construir contratos mais inteligentes, mais lógicos, esses riscos já estejam automaticamente ajustados. Então, acho que é muito trabalho que a gente tem para frente. Isso é bom, né? Isso é bom. Com certeza. Queria ouvir um pouco da Marta também, a visão do PPI com essa visão mais de curto, médio prazo, tá, Marta? E também tentar endereçar qual seriam os principais focos que o PPI está dando para esse período mais. Aí já pode olhar um pouco mais para médio e longo prazo. Perfeito. Bom, esse ano vocês mesmos mencionaram, né, os desafios em função da crise de saúde, mas em nada tirou nosso apetite e o nosso compromisso, né, de seguir com essa agenda. Deixa eu cumprimentar aqui rapidamente o Luiz e agradecer também o convite e parabenizar a organização do evento por estar aqui nessa oportunidade de falar de infraestrutura e dos projetos do Programa de Parceria de Investimentos. Nós começamos, de fato, o ano com o leilão da BR-101, foi o primeiro da carteira, ainda um pouquinho antes da crise, em fevereiro, tivemos um resultado bem interessante com a CCR, já assinamos esse contrato, somando o CAPEX e OPEX ali do projeto, a gente ultrapassa 7 bi, então um projeto bem importante. Os projetos rodoviários têm sido bem intensivos, né, investimento em geração de emprego e renda, e são super importantes aí para a gente melhorar a nossa competitividade, desenvolvendo infraestrutura, trazendo mais segurança para esse setor. O Brasil ainda hoje muito dependente do modal rodoviário e a gente tem trabalhado muito também para diminuir essa dependência, né? Tanto no aspecto do desenvolvimento da infra ferroviária, e acho que a gente pode comemorar também esse ano um aspecto importante que foi a renovação aí da Malha Paulista e os investimentos esperados em função dessa renovação de projeto que também está na nossa carteira chegam a quase 6 bilhões de reais de investimentos e recuperação de malha ferroviária. Falando aí ainda de ferrovia, nós tivemos a avaliação positiva do Tribunal de Contas recentemente em relação à FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, na Bahia. Então, estamos finalizando, junto com o Ministério da Infraestrutura, junto com a NTT, os documentos, os ajustes em função das recomendações do TCU para poder publicar esse edital da FIOL, que com certeza vai ser uma concessão importante também de 2020 e que traz não só os investimentos para a finalização da ferrovia, que já está em grande parte concluída em função das obras da Valec, aquisição de equipamentos, etc., mas que tem também ali uma intermodalidade importante com a previsão no contrato da realização do TUP, né, do investimento também portuário, junto com o investimento ferroviário. E a gente tem a Ferrogrão, que está no TCU, que é um projeto emblemático. Tem tempo que a gente não vê um projeto greenfield de tamanho tão relevante quanto a Ferrogrão, só de CAPEX de implantação são mais de 21 bilhões de reais, e um projeto que foi desenhado de forma muito cuidadosa aí nos seus aspectos ambientais, evitando passar por áreas de conservação integral, evitando passar por áreas indígenas, e que soma 1.000 quilômetros de ferrovia nova para o Brasil. Então, o Ministério da Infraestrutura tem abraçado aí uma carteira bem desafiadora no sentido de transformar essa matriz de transportes, e essa transformação se dá via investimentos privados. Então, a gente segue com uma carteira repleta de projetos rodoviários muito relevantes, como a 163, que deve estar saindo também edital em breve, a 153080 Goiás-Tocantins, outra que está em etapa final de avaliação no Tribunal de Contas, a Nova Dutra, que é um leilão emblemático para o ano que vem, que com certeza vai ser bem concorrido e que tem um CAPEX bastante relevante também. E segue com essa agenda de ferrovias que eu mencionei, agenda portuária muito intensa, com vários arrendamentos. Inclusive, esse ano a gente volta a B3, e no dia 18 a gente vai estar com o ministro Tarcísio aí, 4 arrendamentos portuários, 2 em Aratu, na Bahia, 1 em Maceió e 1 em Paranaguá. Voltaremos a B3 também no dia anterior, com o time já da Energia, da ANEEL, do Ministério de Minas e Energia,
para leiloar as linhas de transmissão, que é um projeto também de mais de 7 bilhões de reais em diversos estados e que a gente espera que seja bem competitivo. Amanhã a gente está finalizando um processo também de direitos minerários, leilão de direitos minerários pela Agência Nacional de Mineração, um processo que está acontecendo, vai até amanhã ao fim do dia. Está indo ainda parques, aparados da Serra e Serra Geral, que, de certa maneira, diversifica a nossa carteira, antes muito focada em transporte de energia, óleo e gás, hoje cada vez mais diversificada, buscando incluir parques, concessões de florestas, terminais pesqueiros, projetos de irrigação, de integração, projetos de mobilidade urbana e apoiando cada vez mais os estados e municípios também nas suas agendas de parceria, né, com o know-how do governo federal, mas também com apoio financeiro para desenvolver os estudos via BNDES, via Caixa, apoio dos organismos multilaterais, para que a agenda de saneamento básico seja mais dinâmica, que a gente tenha mais propostas a mercado já no ano que vem, começando pelo projeto do Rio, que com certeza está no topo das nossas prioridades, e a gente está discutindo muito com o governo do estado para que esse edital seja lançado o quanto antes. São mais de 31 bilhões de reais para atender 13 milhões de pessoas no estado do Rio, para levar os serviços de água e esgoto, para universalizar o serviço. Você imagina, pré-pandemia já era um projeto importante, pós-pandemia, então, ele se torna ultra importante, não só pelo impacto de geração de emprego, de investimento, mas pelo impacto também na população. Então, é difícil falar de prioridade, Cristiano, num ano que vai ser tão promissor. A gente tem mais de 100 projetos em estruturação, com leilão previsto para 2021. Isso significa que a gente vai ter praticamente a cada 3 dias um ativo sendo leiloado, nas mais diversas áreas. Tem a área de privatizações também, que o ministro Guedes nos cobra bastante, e que os estudos estão avançando e que a gente espera ter entregas já interessantes no ano que vem. E toda essa agenda de transporte, energia, que eu mencionei, com um foco grande agora também nos projetos dos subnacionais, destacando os projetos de saneamento básico. Não, perfeito. Acho que você colocou um ponto que eu acho que é super importante, que é com relação à estruturação desses leilões, né? A estruturação dessas licitações. Eu acho que o que a gente tem visto, sem dúvida nenhuma, nesses últimos anos recentes, foi a preocupação para que você desenhe uma estrutura de licitação que se torne ela competitiva a mercado, né? Sem imposições, que o mercado, de fato, direcione o modelo, o preço final, o custo final da estrutura, né? Sem nenhuma imposição e, naturalmente, a consequência disso é o sucesso que vocês têm alcançado nas licitações, né? Players específicos, operadores de cada determinado setor entrando nos seus potenciais investimentos, não aventureiros, o que torna o sucesso muito mais próximo, né? Então, primeiro de tudo, parabéns. Eu acho que também essa parceria BNDES tem sido fundamental para ajudar a estruturação. Aí, entrando um pouco disso já, Luiz, num tema que você conhece um pouquinho, a gente teve agora, recentemente, a aprovação do marco regulatório de saneamento, que, de fato, trouxe algumas diretrizes mais claras para o setor. E, em setembro, a gente teve o sucesso da licitação de Alagoas, né, na parte da região metropolitana de Maceió, vencida pelo grupo, né, BRK, que teve um processo estruturado pelo BNDES, né, que acho que ajudou bastante também, tem ajudado bastante nessa agenda. Aí eu queria entender de você, especificamente para o setor, Luiz, quais são os elementos que a gente deve manter a continuidade e devem ser preservados, e o que deveria mudar no setor para a gente conseguir atrair mais ainda capital privado. Eu acho que a gente tem uma agenda de saneamento muito grande, como a Marta comentou, não tem como não ser um setor prioritário dentro do país, né? Pelas condições que vivemos. Então, eu queria entender com você isso, o que deveria ser preservado e o que ainda pode ser melhorado, seja regulatoriamente, seja estruturalmente no setor, para a gente conseguir atrair mais ainda capital privado para saneamento. Acho que, Cristiano, acho que a gente começa do ponto de vista regulatório,
precisamos ter a apreciação dos vetos, né? Lembra que o projeto de lei foi aprovado, o presidente vetou alguns vetos, fez alguns vetos, e esses vetos precisam ser apreciados. Então, isso eu diria que é, para mim, prioridade 1. Né? A segunda parte é que a ANA, que é a Agência de Águas, considerando o novo projeto de lei, tem um to-do list incrível, enorme. E isso ela precisa ter todo o apoio necessário para poder fazer, né? Porque é um trabalho extenso, muito grande. Então, acho que essa é uma segunda parte muito importante. Acho que a base de tudo, pensando em outros projetos, outras licitações, etc., é a qualidade dos projetos. Então, o fato é o seguinte: quando o projeto é bem feito, ele atrai muita gente e ele não dá problema no futuro. Projetos, então, vale a pena investir recurso e tempo para preparar bons projetos, não fazer economia na escolha de consultores e etc., porque tudo isso vai ser muito melhor pago no futuro com projetos de boa qualidade do que projetos feitos com pressa, com tentativa de fazer mais ou menos, porque tem pressa, quer fazer rápido. Então, acho que esses pontos são fundamentais, né? E a gente precisa ter, culturalmente, eu acho, reacender, voltar às questões básicas do que é um contrato de concessão, né? E o que é o contrato, como é que esses equilíbrios têm que ocorrer dentro do contrato entre poder concedente e concessionário, qual é o papel de cada um, o que cabe para cada um, né? Eu acho que a pandemia, por exemplo, mostrou essa questão de volumes, risco de volume ou de demanda nos contratos, é um negócio que precisa ser ajustado. A gente vinha fazendo contratos onde o risco de demanda ele depende de determinadas condições. Nesse caso, uma pandemia com esse estado que a gente chegou, obviamente que existe a previsão legal para eles, mas esses reequilíbrios eles precisam ser pensados, porque os nossos reequilíbrios no Brasil tomam muito tempo, né? Então, existem algumas soluções, algumas ideias de você ter essa questão de demanda ajustada periodicamente, entendeu? Existem soluções, e isso eu acho que precisa ser explorado e discutido, que é a forma que você tem de atrair melhores parceiros, melhores proponentes, mais interessados. Quanto melhor o processo, mais gente se interessa. Não, sem dúvida. Eu acho que você comentou uma frase que eu anotei aqui: projeto bem feito não tem problema, né? Não, então, projeto bem feito isso. surge interessado. A gente viu exemplos, né? Eu acho que cada empreendedor, cada investidor pode trazer a sua agressividade para o seu bid. Se o projeto, se o desenho da concessão, da licitação for bem feito, você mitiga o projeto, os riscos de longo prazo, né? Você seja, como o caso do aeroporto, dos aeroportos, que você teve que botar uma outorga maior, a sua agressividade foi na outorga fixa maior na cabeça, né? Então você mitiga os riscos de longo prazo dessa segunda leva, né? O que foi o problema da primeira leva, né? de concessões. Então, aí continuando, Luiz, com você, desculpa explorar muito, mas entrando um pouco nessa sua experiência de representar investidor, um grande investidor estrangeiro no Brasil, vamos entrar um pouco já nesse tema de investidor estrangeiro. Eu queria fazer um combo de duas perguntas em uma. Eu acho que a Marta deu para a gente um caminho de que o pipeline é bem grande, que que o que não falta é trabalho. Todo o governo, o ministério, o PPI está todo trabalhando em cima desse pipeline, sabe da importância que a gente tem de aumentar o nosso percentual de investimento em infraestrutura, né? Dito isso, estamos preparados, empresas domésticas, empresas locais, estamos preparados para reagir com velocidade a esse aumento de demanda? Mão de obra, capacidade técnica para reagir?
Esse é um ponto. E já vou juntar com o do investidor estrangeiro também, né? Como que você vê, seja em termos estruturais e seja em termos do momento do mercado, circunstanciais, o investidor estrangeiro olhando as oportunidades que a gente tem na infraestrutura aqui no Brasil, que não são infinitas, e o que você acha que a gente pode mudar para chamar mais a atenção do investidor estrangeiro para os nossos investimentos, para os nossos projetos locais? Eu diria que, de fato, o Brasil tem uma carteira potencial de projetos enorme. Portanto, o atraso no investimento gera essa carteira potencial aí enorme, né? O que, obviamente, é atrativo para uma opção de gente. É importante, entretanto, a gente lembrar de que nós não somos a única opção. E acho que esse é um ponto. O Brasil já antes da pandemia, já enfrentava uma concorrência importante por recursos, principalmente no setor de infraestrutura. E eu diria que a maior concorrente é a Índia, por exemplo. A Índia tem atraído volumes enormes de capital, operações muito maiores do que as aqui no Brasil, em vários segmentos, né? E vai de área de telefonia celular a gasoduto, rodovia, energia elétrica. Então, o Brasil precisa estar atento, muito atento, de que nós não estamos sozinhos, nós não somos a única opção, e grupos internacionais têm a opção de colocar recursos em vários lugares. O Brasil não é fácil, a Índia também não é fácil, né? A Índia, o país tem 27 línguas oficiais, 27 oficiais. Então, é um troço também bastante complexo. Nós temos as nossas, eles têm as deles. Mas, então, eu acho que a coisa mais importante que a gente poderia ter, eu acho, seria estabilidade política. Agora eu vou sonhar, né? Vamos sonhar grande, estabilidade política. Fim de um debate estéril que existe, permitindo que as coisas andassem, os processos andassem mais rápido, principalmente nessa relação executivo e Congresso. Em segundo lugar, eu acho que havendo isso, você teria uma redução na volatilidade cambial, que é outra coisa que assusta muito o investidor. Terceira parte seria do ponto de vista a questão que não basta a regulação, né? É muito importante ver como a sociedade, e aí especialmente o judiciário, entende e aceita a regulação, né? O evento da linha amarela no Rio, pior parte Só para para mim... adiantar, essa aqui é uma das perguntas que eu já recebi aqui, tá? E Pois até pedir ajuda da Marta também, mas... A pior parte para mim não foi o ato do prefeito. O pior para mim foi a encampação. O tribunal, numa decisão monocrática, ter dado aquela decisão por liminar. Então, é um negócio para mim que não sou advogado, mas então, essas coisas que são assim bastante básicas, né? Quer dizer, estabilidade, regulação, respeito aos contratos, essas coisas básicas que fazem o sucesso, né? Então, eu acredito que a gente vai continuar atraindo interesse de muita gente pelo mundo, mas a gente precisa ter muita atenção de que não é que o Brasil é o único que está... Nós somos a grande estrela internacional, queridinho, não é. A gente tem essa questão ambiental, é outra que exige uma atenção muito grande da autoridade para mudar a maneira de agir e de se pronunciar e de demonstrar, porque quando você entra numa lista negra, para você sair dela é muito difícil, né? E basta os investidores institucionais te considerarem numa lista negra que depois não falta dinheiro no final para... Então, eu acho que a gente tem uma lista grande, a gente já teve
muito sucesso no passado, eu acho. O Brasil teve muito sucesso no passado em atrair, em geral, eu diria, não todos, mas em geral os investidores tiveram bons retornos no país. Obviamente que no momento, com essa questão do câmbio nesse nível, você tem eventualmente uma fotografia, mas eu acredito que as coisas não tem que olhar essa fotografia, você tem que olhar num filme em prazo maior. A visão a longo prazo, exato, a visão a longo prazo. Pois é, então eu acredito. Agora, então acho que a gente vai atrair, a gente tem coisas atraentes, mas a gente precisa cuidar muito bem. Não basta abrir a lojinha todo dia, você tem que abrir a lojinha, mas estar com ela tudo azeitado, boa mercadoria, tudo funcionando, bom atendimento, porque tem concorrência. Perfeito. Eu queria até pedir ajuda na Marta com relação a isso, porque a gente sabe que o governo é muito ativo com relação a um governo de mercado, né? Então, a gente sabe que o ministro Paulo, o ministro Tarcísio gostam sempre de ter relação e conversas com investidores, e a gente sabe de agendas internacionais que são feitas para ouvir também investidor estrangeiro. Então, e pegando um pouco o que a gente aqui no mercado também acaba ouvindo muito, existe esse ponto que o Luiz comentou, sem dúvida nenhuma, alguns setores muito mais solidificados, como o setor de energia e tal, que é a questão da estabilidade jurídica dos contratos. Eu queria ouvir um pouco da Marta, como é que é a visão do PPI, do governo, com relação à chegada dos investidores estrangeiros, com todo esse esforço que vocês têm feito em apresentar o Brasil, em apresentar os projetos, né? Queria ouvir um pouco a sua visão, Marta, por favor. Perfeito. Bom, falar em atração de investimento privado para o setor de infraestrutura necessariamente passa por essa questão da segurança jurídica, né? Da previsibilidade regulatória, dos marcos legais favoráveis a esse investimento privado e também os infralegais, né? Contratos bem desenhados, a matriz de risco muito clara em relação a qual risco fica com qual parte dessa parceria, né? O que é risco do poder concedente, o que é risco da concessionária, as revisões tarifárias, ordinárias, extraordinárias, os reequilíbrios, as indenizações, enfim. Acho que no Brasil hoje a gente tem um marco legal muito favorável às parcerias, muito favorável às concessões, às PPPs, e que traz clareza ao investidor em relação aos investimentos. Isso somado ao marco legal, esse trabalho grande que a gente tem feito de desenhar bons contratos, né? E de buscar sempre aprimorá-los, porque há uma curva de aprendizado à medida que a gente avança com projetos na carteira, né? Você olha as concessões de aeroportos de 2011, 12 e olha as de hoje, você vê claramente um aprendizado. E faz parte do processo, né? Que tanto o poder concedente aprenda com a prática também da regulação do dia a dia do contrato, como tornar os próximos contratos melhores. Então, é um esforço contínuo, não só do ponto de vista regulatório, das agências, do poder concedente, de buscar colocar essas regras em contrato de forma mais atrativa para o investidor, mas também uma busca constante de melhora dos nossos marcos legais. Nós temos um diagnóstico muito claro dos setores que nós podemos melhorar do ponto de vista legislativo, né? Quais são os marcos legais que a gente pode rever para modernizar, para atrair investimento e para tornar os setores mais apetitosos, vamos dizer assim, para investidores privados. Tínhamos no radar o marco legal de saneamento, né? O diagnóstico de que se não abríssemos o mercado para o investidor privado com segurança jurídica, com previsibilidade regulatória e permitíssemos a venda de estatais e atraíssemos melhor as concessões, nós não avançaríamos. Então, o governo federal atuou em duas frentes. Atuou no Congresso para melhorar essa legislação, e eu acredito que o novo marco foi acertado nessa direção, e atuou também com o seu banco de desenvolvimento na estruturação de projetos em paralelo, de tal forma que a gente consegue aprovar o marco em julho, e no final de agosto já está leiloando, junto com o governo de Alagoas, a região metropolitana de Maceió. Então, é esse trabalho que a gente tem que fazer, uma busca contínua por contratos melhores, por aprendizados regulatórios e também continuar essa frente de reformas no Congresso. Nós temos o Marco do Gás, que já foi votado na Câmara, está no Senado, nesse sentido de atrair investimentos privados para o setor, desverticalizar
ter mais possibilidades de investimento nos dutos, na infra de transporte do gás. Nós temos o marco do setor elétrico, no sentido da modernização, o marco do setor de óleo e gás, revendo o Instituto da Partilha, modernizando também esse segmento. Nós temos legislação de ferrovia no Congresso, que nós estamos apoiando, autorização para alguns trechos, facilitando o investimento. Nós temos o marco de concessões e PPPs, no sentido sempre da busca da melhora, de permitir novos institutos. Temos as debêntures incentivadas, temos o projeto de licenciamento ambiental, no sentido de dar mais clareza ao investidor de como se dão as compensações e como se dá o processo de licenciamento e como ele é precificado. Temos a cabotagem, está sendo bastante discutida também, muito importante para desenvolver o setor. Então, estamos trabalhando muito na melhora desses marcos legais e na melhora dos nossos contratos para trazer essa segurança jurídica. Mas acho que o Brasil tem hoje a apresentar um pouco por que o Brasil e não o resto do mundo. Porque é a nona economia, porque é o quinto maior território do mundo e, consequentemente, a quinta maior população, porque é o quarto maior país recebendo investimento estrangeiro direto. E quarto, lembrando que na nossa frente tem Estados Unidos, tem China e tem Singapura. Então, Brasil, porque nós somos gigantes e nós temos um déficit de infraestrutura que significa oportunidade em todos os segmentos. E oportunidades que são repetidas. Então, se você vem estudar rodovia no Brasil, você não corre o risco de colocar todas as suas fichas na Nova Dutra e sair sem nada. Porque você tem um 63, você tem um 53, você tem a CRT, você tem as integradas do Paraná, você tem a Nova Dutra e vai ter continuidade. Tem 18 mil quilômetros em estruturação na nossa carteira. Qual outro país no mundo tem 18 mil quilômetros de rodovias em estruturação para atrair investimentos privados? Mesma coisa quando a gente olha para as ferrovias. É gigantesco o desafio do Brasil. Mesma coisa quando a gente olha para o setor portuário. A gente está fazendo leilão de terminais portuários no meio da crise, a gente está vendo os nossos portos crescerem no meio da crise, a gente está com um projeto desafiador de desestatização do porto inteiro no Espírito Santo. Já vamos abrir consulta pública da CODES ainda esse ano. Temos o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina em processo de desestatização. Imagina o leilão do Porto de Santos, o que não vai ser. E temos leilões emblemáticos no forninho. A gente tem o 5G, temos que falar de telecom, investimentos gigantescos para o Brasil, não só na tecnologia, mas depois a consequência disso na economia, em termos de internet das coisas, medicina de alta precisão, impacto no nosso agronegócio. Temos essa carteira de saneamento, que se por um lado é uma vergonha, porque a gente tem 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico, por outro lado é uma oportunidade ímpar no mundo. Qual outro país tem hoje 600 bilhões de reais a oferecer em termos de oportunidade de investimento no setor de saneamento básico? Temos um setor de energia que tem leilão todos os anos, leilão de geração, leilão de transmissão, repetidamente com segurança jurídica, atraindo players do mundo todo. Temos oportunidades no setor de óleo e gás ainda muito interessantes a serem oferecidas, inclusive na área do pré-sal. Temos desafios de mobilidade urbana, que também significam oportunidade. PPPs de iluminação pública, que só esse ano, no meio da pandemia, nós apoiamos 9 leilões de iluminação pública que vão trazer, em 2 anos, mais de R$1 bilhão para essas 9 cidades que receberam apoio do governo federal na renovação dos seus parques de iluminação pública. Resíduos sólidos urbanos, com fim dos lixões, leilões para contratos de concessão, de coleta, tratamento, destinação adequada de resíduos sólidos urbanos. Temos os leilões de parques, os leilões de florestas. Ou seja, olha o tamanho... Mundo, né? Temos um mundo. O tamanho dessa carteira, exato. Dito isso, até entrando nesse tema, Marta, sem fugir desse tema, antes da gente ir para o tema importante também que a gente tem que abordar aqui, é a parte de financiamento, uma das perguntas, na verdade, algumas perguntas estão vindo nessa linha, aí eu acho que é mais a questão da regional, né? Teve uma pergunta, o que tem de pipe endereçado para a região Nordeste? Outro ponto que veio aqui, importante. Marta, existe algum projeto de infraestrutura de malha viária no Triângulo Mineiro? Lembrando que Iturama, Campina Verde, Prato, Uberlândia, região muito forte no agronegócio. E existe uma certa carência de infraestrutura viária nesse ponto. Então, se você puder dar regional para esses 2 pontos, e em seguida a gente já entra na parte de financiamento.
Perfeito. Deixa eu dar alguns exemplos, então. Em termos de oportunidades de aeroportos, né? A gente tem um bloco central aí que deve ser ofertado no começo do ano que vem, que pega algumas oportunidades também no Nordeste, como aeroporto de Petrolina, temos Teresina, no Piauí, junto com outros aeroportos mais centrais, como Goiânia. Vamos ter oportunidade na região norte também, um bloco importantíssimo de aeroportos liderado por Manaus. Esses leilões de aeroportos, apesar dos desafios, né, do coronavírus, a gente conseguiu seguir firmes com a estruturação desses projetos e a gente está aguardando ainda em 2020 a aprovação de tudo isso no Tribunal de Contas. No setor de ferrovias, a gente tem a expectativa de assinar a renovação do contrato da Vale, da Vitória Minas e de Carajás. Então, serão investimentos muito importantes também na região norte e no estado de Minas e na região, em recuperação e novos investimentos ferroviários. E como contrapartida desses investimentos, a gente tem a FICO, que vai ser uma nova ferrovia desenvolvida também pela Vale, ligando o estado de Goiás ao estado de Mato Grosso. Então, investimentos importantes aí também no setor ferroviário. Em rodovias, como eu falei, a gente tem projetos no Brasil inteiro acontecendo. Acho que os leilões mais próximos, de fato, é a 163, que é Mato Grosso, Pará, é a 153080, que é Goiás, Tocantins, e o avanço dos projetos das integradas no Paraná e da Nova Dutra ali, Rio, São Paulo, estão no topo aí das prioridades em rodovias. Em portos, aí já pega Nordeste com força e região Norte também. A gente tem projetos no Amapá, leilões que vão acontecer no ano que vem no Amapá, no Pará, no Porto de Vila do Conde, temos Itaqui, no Maranhão, 4 terminais portuários em Itaqui, temos em Fortaleza 2 projetos, Rio Grande do Norte, terminal de Areia Branca, os de Maceió, que vão ser leiloados agora em dezembro, junto com os de Aratu, na Bahia, enfim, e Brasil inteiro recortado com projetos acontecendo no setor de portos. A turma pode ficar feliz, né? A turma que está perguntando aqui pode ficar feliz, tem muita coisa já endereçada. Né? E a gente tem diversificado, então até projetos menores, né, como terminais pesqueiros, por exemplo, que você olha o tamanho da carteira do PPI, você fala, nossa, terminal pesqueiro é uma coisa pequena. Mas para Manaus, você ter um investimento adequado naquele terminal pesqueiro é importantíssimo. Para Belém também, a gente está com projetos avançando aí para o ano que vem em Manaus, em Belém, em Natal, em Cabedelo. Cabedelo vai ser o nosso piloto, vai ser o nosso primeiro aí na Paraíba. Aracaju, Vitória, São Paulo, Cananéia. Então, tem projeto para tudo quanto é canto. Assim. A verdade, ano que vem, o desafio é conseguir fazer caber todos esses leilões no nosso escasso calendário de 365 dias, porque vai ter muita coisa ofertada em diversos setores no ano que vem. Não, perfeito e ótimo, Marta. Obrigado pela aula, não é nem só explanação, né? Pela aula e pela aula de geografia também. Né? Então, acho que vai temos uma agenda muito grande para frente. E aí, já entrando naturalmente, quando a gente fala de investimento de infraestrutura, a gente acabou falando muito aqui de empreendedorismo, né, dos investidores de equity, né, dos projetos, mas é importante também a gente falar dos financiadores. Né? Então, se a gente for ver o comportamento nos últimos anos, a gente viu o desenvolvimento no mercado de capitais para financiar esses projetos, e aí, sem dúvida nenhuma, o governo teve mais uma vez um papel importante nesse tema, trazendo a debênture de infraestrutura, né, a Lei 12.431, e a gente sabe que tem na pauta umas alterações para vir, mas eu queria ouvir um pouco do Luiz, naturalmente, ponderação, financiamento BNDES, financiamento bancos regionais, hoje já é muito menor do que a gente via há 3, 4 anos atrás. Né? Seja pela maior competitividade e aprofundamento no mercado de capitais, com volume, com prazo. Né? Hoje a gente consegue financiar projeto de transmissão 30 anos, projetos hidrelétricos 15 anos, saneamento 12, 15 anos. Então, previsibilidade, setores que tenham previsibilidade e, de novo, voltando para aquele ponto mais importante, bons projetos. Então, quando a gente fala de bons projetos, isso vale para empreendedores de equity e, principalmente, também investidores de dívida, né? Que tem um retorno de renda fixa e não tem um retorno de equity.
Então, olhando isso, eu queria entender do Luiz, novamente como empreendedor e como um grande investidor de infraestrutura no Brasil, como ele vê o papel de mercado de capitais, né, frente a essa nova era, essa menor participação de bancos públicos junto a financiamento de projeto. Olha, acho que, para te dar uma ideia assim, do tamanho da coisa, nós esse ano já desembolsamos no Brasil, só em infraestrutura, 9 bilhões de reais até outubro. E aí não tem Maceió. Maceió a gente não desembolsou nada. Isso aí é ferrovia, rodovia, terminal portuário, gasoduto, linha de transmissão, data centers e fibra, que são uma outra área para nós de infraestrutura. E esse dinheiro, obviamente, tem uma parcela dele que é eco, mas tem uma parcela substancial de dívida, né? Hoje, o que a gente tem, basicamente, é uma cesta, né? A gente tem desde recurso externo, já que hoje é possível swapar para reais em taxas interessantes, e a gente faz isso, por exemplo, com organismos multilaterais. A gente tem operações foram desembolsados esse ano, debêntures normais, debêntures de infraestrutura, alguma coisa de bancos estatais, no sentido de BNDES ou Banco do Nordeste, mas também mercado privado bancário. Então, acho que hoje a grande diferença é essa, né? Quer dizer, alguns anos atrás você tinha praticamente exclusivamente o BNDES. Fonte única, né? Era porque era um dinheiro subsidiado e os projetos tinham um retorno também muito baixo, né? E, portanto, a única maneira daquele projeto ficar em pé era se o recurso fosse subsidiado. Nesse período, a gente se absteve, a gente não participou de nenhum desses leilões que tinham aqueles preços. Internamente, a brincadeira era chamada de tarifas patrióticas, né? Porque, eu não me engano, é que eu gosto, tinha uma tarifa muito baixa e um subsídio monstruoso do outro lado para o negócio poder ficar em pé. Esse não é o modelo que a gente gosta, a gente não faz nada que tenha subsídio. Se tiver subsídio, a gente está fora. A gente gosta das coisas a mercado, tudo a mercado. Então, acho que hoje é uma cesta, e eu acredito que, principalmente com as modificações que vêm aí na debênture de infraestrutura, e todos esses novos instrumentos que a gente tem vindo aí, vistos, FIPE, etc., o sucesso que esse negócio tem criado. Financial deepening, que a gente gosta de contar aqui, o financial deepening, né? Não tem jeito, não tem como fugir. Isso são novos modelos, principalmente para ativos maduros, né? Que permite a reciclagem de capital. O negócio está ficando muito legal. Está ficando E para o tamanho da ambição que se tem, né? Você precisa de uma infraestrutura disso. E aí é que eu volto lá no tema de qualidade do contrato, qualidade da regulação, etc. Por quê? Porque você tem que reduzir o risco. Tem que reduzir o risco, principalmente para o financiador. Para reduzir o risco do financiador, reduzindo o risco do projeto, reduz o financiador, tudo fica em pé. E aí você, sim, pode ter tarifa mais baixa. Você vai ter tarifa mais baixa porque essa cadeia toda está arrumada para baixo. Não, mercado, né? Mercado. É isso aí. Porque o risco é mais baixo, e etc, etc. Então, a visão que precisa, acho que existia, é que está pensando em melhorar a regulação por causa do retorno do concessionário do equity. Não é isso. Você precisa reduzir o risco para tudo. Olha só, eu sou, obviamente, sou mais velho que vocês. A Marta, então, nem falar, mas o fato é o seguinte: não é muito longe que a remuneração regulatória de rodovia no Brasil era 20% mais o indexador. Era 20%. Isso, governo Covas, não me lembro mais qual era o ano, governo Covas em São Paulo. Você precisava oferecer essa remuneração para atrair
interessado. Então, veja o quanto a gente avançou, né? Claro que a gente sempre quer mais, gostaria que tudo tivesse acontecido mais rápido, melhor, etc., mas o fato é que tem um avanço enorme aí em redução de risco, trazendo, obviamente, a tarifa para valores muito mais baixos, a mercado. Perfeito. Eu acho que tem... o final das contas é isso mesmo que você comentou. Considerando o pipeline apresentado pela Marta, não adianta a gente achar que é só uma fonte de financiamento que vai ficar de pé. Não vai ser só mercado de capitais, não vai ser só BNDES, não vai ser só BNB. Não vai... Vamos pensar aqui no caso da SEDAI, que foi um caso que a Marta comentou mais cedo. Cara, é muito grande, é um projeto grande. A gente vai precisar de todos os bolsos e vamos precisar ser criativos, porque no caso de saneamento a gente ainda tem aquela característica que o investimento é feito ao longo do tempo. Então, como que a gente vai criar um modelo de financiamento em que a gente vai garantir o recurso para todo o CAPEX, mas, ao mesmo tempo, eu não quero que seja um carrego muito negativo desembolsando tudo de uma vez, né? Então, vai depender também da gente do mercado de capitais trazer soluções diferentes para isso. Já recebi uma plaquinha aqui, 10 minutos. Né? E, Marta, eu acho que falando também de financiamento 12431, aí eu vou tentar aproveitar o tempo para já colocar mais uma pergunta que chegou e até para informar vocês, a gente tem mais de 1.100 participantes aqui com a gente online e eu vou dar uma atenção para uma pergunta que acabou de vir da Angola, né? E fazer um link com o tema que a gente está comentando aqui do financiamento, que são as debêntures de infraestrutura. A gente sabe que tem um projeto de lei em tramitação na Câmara, né, que vai trazer melhorias, seja para facilitar investidores estrangeiros, tem alguns temas que facilitar fundos de investimento de infraestrutura, facilitar investidores institucionais que, por sua vez, já são isentos e acabam não aproveitando esse benefício, né? Então, eu queria entender em que pé está esse processo internamente dentro da Câmara e fazer e endereçar a pergunta da colega de Angola. Falou, sou de Angola e, diferentemente do Brasil, o mercado de capitais está numa fase muito embrionária. A emissão de títulos de infraestrutura, ela falou de PPP também, mas agora o tema que a gente está falando é infraestrutura. PPP e infraestrutura podem ser mais-valia neste momento, no momento que Angola está vivendo de um mercado de capitais bem embrionário? Acho que a gente pode falar um pouquinho da agenda da 12431, da debênture de infra, linkando com o que a gente pode transpor essa nossa experiência, que aí já adiantando a nossa colega, o nosso colega, a nossa colega Jusceline, que está em Angola, já adiantando que foi uma tomada de decisão que teve um efeito muito positivo no mercado local. Tá? Sem querer tomar o tempo da Marta, nosso mercado de capitais, só para dar um pouco de dados, nosso mercado de capitais tinha prazo médio algo entre 3 a 5 anos, a gente conseguiu trazer, através da debênture de infraestrutura, de financiamentos de 15 anos, 12 anos, 20 anos, que até então a gente não podia esperar no mercado local. Então, Marta, rolei a bola para você. Excelente. A gente tem um projeto de lei que foi fruto do desmembramento de outro projeto de lei, né? Que é o projeto que vinha sendo relatado pelo deputado Arnaldo Jardim, que tratava justamente da modernização da legislação de concessões e PPPs, e ali já tinha uma discussão sobre a debênture incentivada, né? Debênture de infraestrutura, e o deputado acabou fatiando esse projeto, apresentou um outro projeto mais específico em torno dessa alteração legislativa para fomentar o maior uso das debêntures incentivadas e segue ali com o projeto também das concessões e PPPs. O objetivo desse fatiamento, acredito eu, seja acelerar a aprovação desse pedaço do projeto. Mais simples, né? Não é uma coisa mais ampla das concessões da PPP, sem dúvida. Mais fácil de negociar, inclusive dentro do próprio governo, de se trabalhar um consenso, e está na pauta prioritária da Câmara e também do governo, do Executivo. Nós estamos apoiando o projeto, tem uma discussão em relação ao texto que acontece no âmbito do Ministério da Economia, já foi apresentada uma minuta alternativa, mas acho que as grandes linhas do projeto a gente está endereçando com o mesmo interesse, ou seja, hoje um benefício fiscal essencialmente para a pessoa física, né, que adquire
essa debênture e não para o emissor. E o projeto traz a figura do benefício também para o emissor da debênture, incentivando aí a entrada também no projeto dos grandes fundos e dos investidores institucionais. Os fundos de pensão no mundo, naturalmente eles buscam esse tipo de projeto de longo prazo de infraestrutura, né? Naturalmente eles têm interesse. E hoje a gente precisa fazer esse match de quem busca esse tipo de projeto com quem está, de fato, estruturando grandes projetos de infraestrutura de longo prazo. Então, acho que o projeto de lei vem em boa hora nesse sentido, de favorecer esse match do investidor institucional com o investidor de infraestrutura. A gente está apoiando, sim, esse projeto. E tem um aspecto interessante também, que foi endereçado no projeto, que é um benefício ainda maior para aqueles projetos considerados verdes, né? Então, tem um estímulo ali aos green bonds, que eu acho que é um aspecto importante da carteira brasileira também, que tem que ser salientado, né? Quando eu digo, por que o Brasil em relação ao resto do mundo, e de fato tem muitos projetos competindo com o Brasil, apesar de nós sermos gigantes e termos um portfólio bastante diferenciado de outros países, mas nós temos um portfólio muito verde, que nas características do que é um projeto qualificável para um financiamento com Green Bond, a gente preenche muitos dos requisitos em diversos dos projetos, a começar pelo setor de saneamento básico, que é verde por definição, né? E não é só verde, ele é social também, porque quando a gente pensa em ESG, que viraram as 3 letrinhas que atraem os grandes investidores do mundo, que é o lado da sustentabilidade, o lado ambiental, mas também o lado social e o aspecto de governança, eu acho que o saneamento é o topo da lista, né? São projetos que trazem redução de poluição, de comprometimento dos nossos rios, mares, do meio ambiente como um todo, mas que também tem um impacto direto na saúde da população, redução de mortalidade infantil, melhora das condições de vida, que poucos projetos, poucos setores apresentam. Então, ele é super qualificável aos green bonds, que também são endereçados nesse PL das debêntures incentivadas, e aí a gente segue com diversos outros setores. A nossa matriz energética cada vez mais verde, e isso que ela já é uma das mais verdes do mundo, com a hidrelétrica, com os projetos em desenvolvimento, cada vez mais plantas de energia eólica, fotovoltaica, que são energias ultra limpas. A gente depende cada vez menos de energia combustível fóssil, então isso também atrai muito investidor de fora e é qualificável para efeitos de green bond, assim como projetos no setor de iluminação pública, que a gente traz eficiência energética, diminui o consumo de energia, as próprias ferrovias, que são tidas verdes quando comparáveis à rodovia, como alternativa de transporte rodoviário, o projeto ferroviário ele pode ser qualificado, e temos aí também os parques e florestas, concessões no sentido de trazer mais investimentos para proteger e garantir a manutenção dos nossos parques e florestas. Essa carteira é muito verde. E sobre a pergunta da colega de Angola, acho que o Brasil segue no seu desafio, né, de desenvolver cada vez mais o mercado de capitais. A gente também tem muito dever de casa aqui ainda a fazer. Acho que especificamente no setor de infraestrutura, esses projetos como as debêntures incentivadas vêm, de certa forma, com o governo dando uma contribuição, né, abrindo mão de uma parte de tributos para incentivar que esse mercado se desenvolva, que a gente tenha cada vez mais soluções para desenvolvimento de infraestrutura privadas, soluções de emissão de dívidas, mas que sejam incentivadas pelo governo. Então, acho que essa mãozinha que o governo dá, às vezes, também ajuda a desenvolver alguns tipos de títulos que são importantes para o setor de infraestrutura. Perfeito, Marta. Só faria um ponto que eu não acho que estaria abrindo mão, né? Porque, ao mesmo tempo, você está deixando de ter aquele financiamento que o Luiz comentou, subsidiado do BNDES, de bancos públicos, por uma arrecadação que nem existiria, né? Porque esse financiamento de longo prazo nunca existiu. Então, foi um fomento que a gente conseguiu construir, que, na minha visão, foi um golaço essa decisão do governo. E com relação ao investidor institucional, eu concordo plenamente com você, e eu acho que, de alguma forma, o Ministério da Economia, tendo juntado toda a parte de investimento, PPI, juntamente com a parte previdenciária, a parte que está linkado
os investidores institucionais, né, que é o Previc, SUSEP, eu acho que tem que criar esse alinhamento de educação no investidor institucional, e o que a gente ouve muito é uma postura mais punitiva e menos construtiva. Tá? O que a gente ouve de investidores institucionais é, poxa, eu sei, estou vivendo um momento de taxa de juros baixo, você está me fomentando, você está me provocando a diversificação do investimento, mas, ao mesmo tempo, algum investimento que, no momento, eu tomei a decisão que eu achava ser um investimento correto, que, por algum motivo, deu errado, você está me penalizando, então eu não tenho bola de cristal para só dar investimento certo. Né? Então, é um pouco mais nessa linha construtiva do que punitiva. Já recebi a plaquinha aqui de 0 minutos. Queria, mais uma vez, agradecer a participação de todos, principalmente a presença da Marta, do Luiz, e comentar com o Luiz que, Luiz, nossa paixão, a gente tem mais uma paixão em comum que não seja só mercado e infraestrutura. A gente tem agora o nosso compromisso, 9h30, né? Então, e convidar todos vocês. Amanhã tem mais, a partir das 6 horas, começa o nosso 3º dia do Congresso de Mercado de Capitais Ambima B3. Mais uma vez, obrigado a todos e boa noite. Obrigado, um abraço. Um abraço a todos.